Portugal, Portugal. O que é que tu estás à espera? Tens um pé numa galera, eu estou no fundo do mar. No âmbito do projeto Altereco, promovido pela Biblioteca Escolar com a colaboração da disciplina Diário de Integração, iniciamos um conjunto de estudo comparativo de algumas zonas do Alto Alentejo, com a realidade de Lisboa, de sua área metropolitana e de Portugal continental. Numa primeira fase, aprendemos a explorar bases de dados quantitativos através de uma formação dinamizada pela Academia Pordata. Numa segunda etapa, selecionámos os dados, os anos e regiões a comparar. Privilegiámos os concelhos onde somos naturais, a sua capital distrito e a respectiva CIM. Acrescentamos à capital do país, à sua CIM e os dados de Portugal continental. Optámos por confrontar os dados de 2 anos distintos esperados por 1 ou 2 décadas. Por fim, procurámos analisar e interpretar os dados obtidos. Devemos refletir sobre a qualidade de vida das populações e a necessidade de combater as assimetrias regionais. Os temas da saúde e da segurança são sempre dos primeiros a ser debatidos. Os dados obtidos no Pordata, existe um grande equilíbrio na distribuição do número de habitantes por médico na CIM, da área metropolitana de Lisboa e do Alto Alentejo. Existe, todavia, uma maior proximidade dos serviços de enfermagem no Alto Alentejo, com números abaixo dos 1000 habitantes por cada enfermeiro. Ao compararmos a evolução entre os anos 2001 e 2011, constatamos que aumentou, de forma genérica, o número de habitantes por médico ao mesmo tempo que diminuiu. De forma mais ténue, o número de habitantes por enfermeiro. Verifica-se ainda que a distribuição do número de habitantes por médico ou enfermeiro varia de concelho. Contudo, ao contrário do verificado nas regiões em análise, assistiu-se entre 2001 e 2011 a uma melhoria no número de habitantes por médico no concelho avizense. Este facto pode ser explicado pela permanência de um único médico num território cada vez mais desertificado. No outro sentido, assistiu-se só ao agravamento do número de habitantes por enfermeiros, algo que contraria uma tendência em geral. Em conclusão, facilmente se depreende que entre os anos 2001 e 2011, o Estado português apostou nos cuidados de enfermagem em detrimento dos cuidados médicos e que existe uma grande diferença no apoio de saúde proporcionado no litoral em comparação com o interior. Em nosso entender, a evolução dos dados referentes ao número total de crimes registrados em 2001 e 2020 pode encontrar justificação na densidade populacional e no impacto provocado pela pandemia da Covid-19. Assim, a grande densidade populacional de Lisboa e da sua área metropolitana é um fator potenciador de um elevado número de crimes. Noutro sentido, as circunstâncias de o país ter confinado no ano 2020 e o Alto Alentejo estar cada vez mais desertificado contribuíram para desguarnecer as zonas mais rurais e para conceder uma oportunidade para a prática de crimes relacionados com furtos de bens ou produções agrícolas. Pelo exposto, a distribuição de efetivos das forças de segurança, no nosso entender, um assunto que merece a maior reflexão por parte do Ministério da Administração Interna. Numa análise comparativa do número total de crimes ocorridos nos anos 2001 e 2020, constatamos que mais de 1/3 dos crimes de Portugal continental são praticados na área metropolitana de Lisboa. Em 2020 se assistiu a uma diminuição significativa de crimes em todo o território analisado, com exceção do Alto Alentejo. Paralelamente, verificamos que o número de militares da GNR ao serviço por cada 100.000 habitantes em Portugal diminuiu no mesmo período cerca de 15%. Portugal, Portugal. Enquanto estás à espera, ninguém te pode ajudar.